Boa noite. Bem-vindos ao Centro Papo. Meu nome é Josane Saleto, trabalho com Afonso, da equipe do Centro Papo. Hoje é um dia especial em que receberemos o escritor Marcel Souto Maior, lançando a biografia de Kardec, livro que já está na lista dos mais vendidos. Especial também porque lançamos e entregamos à Secretaria de Estado da Educação a série de DVDs Cultura para a Educação 5. A série é resultado da seleção de 15 encontros com escritores, dentre as mais de 200 atividades realizadas nos anos de 2012 e 2013 pelo projeto Centro Papo. Ao todo, serão produzidas 1.000 caixas contendo 5 DVDs cada. A série de DVDs é idealizada pela Associação Cultural Centro Papo, sendo viabilizado pela Lei de Incentivo à Cultura, do Ministério da Cultura, com patrocínio do Itaú, da CBMM, do CEMIG, da Fiat, da Iveco, da New Holland, UniBH e Hospital Mater. O projeto conta com a parceria da Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais, que fará a distribuição do material para as escolas da rede pública, como já ocorre há 6 anos. O objetivo é que estes DVDs sejam utilizados pelos professores em sala de aula como um complemento do material didático a ser trabalhado com os alunos. Essa é a 6ª série de DVDs produzida e distribuída pela Associação Cultural Sempre um Papo. Os temas são variados, tendo como eixo central a literatura. A abordagem é a mesma que recheia os livros ou o trabalho desses intelectuais que têm a palavra sua matéria-prima. Nesta edição, foram estabelecidos 5 temas gerais: a cultura do romance, com Chico Sá e Sérgio Abranches, Lia Luft e Ronaldo Corrêa de Brito. Relatos de vida, com Marcelo Iuca, Frei Beto e família Klink. Criação literária, com Duane Ventura e Fernanda Takai, Luiz Fernando Veríssimo e Milton Ratum, José Eduardo Valuza e Léo Cunha. E nova literatura, com João Carrascosa, Joca Reis Ferron e Sérgio Alcides e Gonçalo Tavares. Gêneros literários, com José Paulo Cavalcante Filho, Laurentino Gomes, Mário Sérgio Portela e Janete Ferraz. Convido para receber a caixa de DVDs e para se pronunciar o Superintendente de Desenvolvimento do Ensino Médio da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, Jorge Carlos Figueiredo. Convido a Afonso Borges. Obrigado, Josane. Gente, muito obrigado. Isso aqui é a representação mais significativa do nosso trabalho. Aqui tem 2 anos de encontros, dos quais mais de 200 eventos foram resumidos e escolhidos nesses 15, que na verdade eles envolvem 25 escritores, porque a gente optou por fazer duplas. Tem vários escritores como Luiz Fernando Veríssimo e Léo Cunha, enfim, combinações que a gente fez aí. Todos esses DVDs estão disponíveis, esses encontros com cerca de 15 minutos, que eles são reduzidos de 1 hora para 15, encontram-se no site do Sempre um Papo, www.sempreumpapo.com.br. Lá, além de todo o acervo de mais de 15 anos de gravações, compondo cerca de 190, 200 programas de TV, tem também essas 6 séries de DVD que a gente tem a alegria de contar com a parceria da Secretaria de Educação, porque também não adianta nada fazer isso aqui, gente, se não tiver a responsabilidade, a coordenação correta da Secretaria de Educação de Minas Gerais de colocar na mão certa. Isso aqui custou muito, isso é muito importante e leva aos alunos um pouquinho da cultura, além do que a educação proporciona na formação dessas pessoas. Tá? Agradeço aqui muito ao professor Jorge, a presença e a parceria que já dura tanto, em nome, inclusive, encaminho nossos melhores abraços para a Ana Lúcia e para a Raquel, que são nossas parceiras já há muito tempo. Faço aqui a entrega simbólica desse DVD e amanhã a gente manda as outras 600 caixas, não dá para distribuir 600 caixas. Muito obrigado. Boa noite, gente. Boa noite, professor. Eu gostaria de dizer o seguinte: a Secretaria de Educação, durante esses 7 anos de parceria, nós temos desenvolvido várias ações com relação a esses DVDs.
digo a vocês especificamente os 2 últimos projetos que estamos conduzindo. O Professor da Família, que é um projeto que atende 24 superintendências, apenas 87 escolas, mas em compensação temos 13.790 alunos adultos que estão desenvolvendo ações voltadas para trazer os seus pais para dentro da escola. Então nós criamos o Professor da Família, que é uma metáfora, não tem professores indo a nenhuma residência, mas nós temos um agente que foi contratado pela Secretaria de Estado de Educação para visitar os pais daqueles alunos e ali desenvolver uma atividade com eles. Esse encontro, essa ida às residências, nós confeccionamos alguns formulários e dentre esses formulários nós perguntamos: você gostaria de voltar a estudar? E esses mesmos agentes, ao visitar as famílias, estava contando aqui para a Raia, eles levam uma revista, levam um livro e colocam sobre a mesa durante a conversa. De vez em quando alguém olha para aquele objeto ali e eu falo com ele: está na hora de você pegar aquele material e entregar para aquele pai. Despertou, chamou a atenção, alguma coisa fez com que ele verificasse aquilo. E vou dizer a vocês, está sendo um sucesso essa parte literária neste projeto. E esse ano nós tivemos 1.200 pais no universo de 13.000 visitas desejando voltar a estudar. Isso para nós, que se fosse já seria importante. E nós conseguimos abrir em quase que todas as escolas o EJA Professor da Família, que é direcionado propriamente dito aos pais. O outro projeto, que vocês já devem ter visto falar por aí, é o Reinventando o Ensino Médio. O Reinventando o Ensino Médio iniciou-se em 11 escolas da Metropolitana C, escolhido lá justamente por quê? Porque nós temos uma diversidade na própria Metropolitana C. Nós sentimos que seria como se estivéssemos desenvolvendo o projeto em toda Minas Gerais. Foi feito em 2012, 2013 expandimos para mais 123 escolas e o projeto, e ano que vem nós iremos universalizar 2.189 escolas com o projeto, além dessas 133. E lá eu falo que esses DVDs vão ao encontro do projeto, porque o projeto traz uma ressignificação do ensino médio. Por isso, reinventando, não tem nada construído. A construção ainda está acontecendo. E eu tenho certeza absoluta que esses 600 DVDs que nós vamos receber serão repassados para essas escolas e essas escolas irão trabalhar conforme as demais escolas trabalharam anteriormente, em todas as vezes que o recebemos, e farão disso aqui as aulas se tornarem mais atraentes, mais participativas, porque através dos DVDs podem ser criados debates, rodas de conversa, para que esses alunos, esses jovens, saibam ver o mundo de forma diferente. E aí nós agradecemos a todos vocês, especialmente a você, por idealizar esse Sempre um Papo. E a todos os patrocinadores, a parceria que está montada com a Secretaria de Educação, esperamos perpetuar por vários e vários tempos. Obrigado. Gente, então, boa noite. Vamos dar início a mais uma edição do Projeto Sempre uma Conversa, que encerra nossas atividades desse 2013. A gente fez cerca de 60 eventos em Belo Horizonte, um total aí pelo país afora, quase 120 eventos. Há cerca de 20 anos atrás, nesse mesmo palco, eu convidei um rapaz magrelo, chama Marcelo, somos maior, para lançar a biografia de Chico Xavier.
é muita alegria que eu convido de novo para lançar a biografia de Allan Kardec. Continua magrelo, isso é bom demais. Não fica barrigudo que nem eu. Eu não sou barrigudo assim há 20 anos. Pode assistir, obrigado. Marcel, obrigado por ter vindo. Para mim é uma imensa alegria. A gente fez um golpe aí de não pular a voz com você. Vamos trocar. Eu tenho que falar você mesmo? Ué, não, uai. Tem que apertar esse grau, eu já aprendi. Foi? Oi. Então, Marcelo. Bom, primeiro, obrigadíssimo pela presença de vocês. Foi mesmo aqui há 20 anos, né, Afonso, que tudo começou. Minha avó estava até, a vovó Lúcia estava aqui, né? E o Afonso foi o primeiro a postar num livro que era muito feio, que era aquela primeira edição de As Vidas de Chico, era horrorosa, né? As pessoas compravam e escondiam para sair da livraria. Saía todo mundo com o livro assim, para capa para baixo, assim, com uma vergonha danada. E o Afonso ligou e me chamou para o Centro Papo, eu nem acreditei. Assim, para mim foi uma alegria. Mal sabia que aquele seria o primeiro, né, de uma série de livros sobre o tema. Na verdade, são 3 que eu fiz. Não é? Porque teve As Vidas, Chico Xavier, que é a biografia do Chico. Depois eu fiz o Por Trás do Véu de Ísis, que é uma investigação jornalística sobre psicografia. E agora, 20 anos depois daquele meu primeiro contato com o Chico, eu lanço Kardec, que eu tive que ter... Eu demorei muito a ter coragem de escrever sobre ele. Leva um jornalista sem fé, digamos assim, sem crença, né? A escrever e trabalhar nesse tempo. É interesse jornalístico mesmo, né, Afonso? Porque tem muita coisa estranha, assim, na verdade. Saindo da minha resposta padrão, tem a resposta padrão minha que é assim, interesse jornalístico. Por que interesse jornalístico? Porque o Chico, qual é a história do Chico, por exemplo? Como é que aquele jovem repórter de 20 anos atrás via a história do Chico? Ele era um homem que escreveu mais de 400 livros, em todos os estilos, vendeu mais de 25 milhões de exemplares em vida, que ele tinha vendido na época, e tinha doado toda a renda dos direitos autorais em instituições beneficentes. Por quê? Porque ele dizia, os livros não me pertencem, eu não escrevi nada, eles, os espíritos, escreveram. Passou a vida inteira repetindo essa frase, né, para a descrença de muita gente, até morrer na cama estreita lá da casa dele em Uberlândia. Então, como assim? Como eles escreveram? Então, essa foi a pergunta que me moveu, né, a contar essa história. Eu me lembro que eu era do Jornal do Brasil, que era um jornal naquela época muito respeitado, né? E os meus amigos, meus colegas, muito céticos e muito preconceituosos também em relação ao tema. Eu me lembro quando eu falei que ia escrever sobre Chico Xavier, eles falavam assim, mas não é o Chico Buarque? Não é o Chico Mendes? Não é o Chico Anísio? Né? E eu brinco que até o Chico Bento do Maurício de Souza servia, né? Mas o Chico Xavier, na época, que hoje ele está mais chique, né? Essa a nossa senhoria. Não, um monte de fatores, né? Então, mas naquela época o preconceito era muito grande. E eu me lembro de uma coisa bem curiosa, que era assim, eu comecei a questionar também como repórter, eu falei, será que eu tenho mesmo então que escrever essa biografia? Escrevo, não escrevo, escrevo, não escrevo. Aí logo no comecinho da pesquisa eu vi lá, dia de nascimento do Chico Xavier, 2 de abril, é o mesmo dia do meu nascimento. Aquilo é uma coincidência boba, isso é um detalhe bobo, mas eu juro que eu queria tanto uma razão para ir até o fim, que eu me agarrei naquele 2 de abril, falei, agora eu tenho que escrever esse livro de qualquer jeito, né? E então foi, né? O meu interesse foi jornalístico. Eu acho também que eu passava férias em Araxá, que era a cidade vizinha ao Uberlândia, né? E o Chico era, assim, mal ou bem, ele estava ali perto. Ele era um personagem da minha infância, ele era o homem que falava com os mortos. Então, talvez por isso, né, por acertar as contas também com esse personagem da minha infância, eu, e não outro jornalista, tenha entrado nessa história.
Então, temos aí a parte 1, que é o Chico Xavier. 20 anos depois, vem o Kardec. Por que Kardec, né? Porque o Kardec, ele... Não, antes vai ter que contar 5 histórias estranhas. 5 histórias Antes estranhas? de passar para o Kardec. Antes, Então, a gente eu vou- queria pedir a saúde para vocês, para a Leila Ferreira e Dirceu, que estão aqui. Esse dia está aqui, né? Vocês dois já estão aqui, né? Amanhã, né? Amanhã nós vamos para São Paulo. Fazer lá o quarteto fantástico. Já sempre. Quarteto Ferreira. Mas eu vou contar assim, eu vou contar uma coisa, são 4 histórias que eu costumo contar só para mais para os amigos, para a família, não conto em todas as palestras, mas hoje é um dia especial também, viu, Afonso, pelo seguinte. Primeiro, porque é um ciclo que se fecha, né, de 20 anos. Segundo, porque essa é a última palestra que eu faço sobre o livro. Eu encerro aqui hoje a campanha de divulgação do Kardec. Que eu acabei. Começou com a gente lá em Araxá, né, no final de setembro. Esse é o último compromisso realmente que eu tenho, né? Eu viajei para algumas cidades. Então hoje eu estou terminando, né? E já pensando para frente também no próximo dia também. Não falo, não falo. Segredo absoluto. Mas o que tem a ver também acaba percorrendo um pouco esse território. Mas vou contar 4 histórias. Tá? Como é que era aquele jornalista cético chegando no mundo do Chico Xavier? Primeiro que eu fui para Uberaba, achando assim que ia ser fácil. Jornalista do Rio de Janeiro, Jornal do Brasil, ia chegar lá, ia me aproximar do Chico. Chico, queria sua autorização para escrever seu livro. Eu ia ficar lisonjeadíssimo, muito feliz com aquilo. E, claro, escreve biografia. Não sabia de 2 coisas. O Chico estava muito doente, não ia ao centro há mais de 6 meses, por causa de angina de pneumonia. E 2, o Chico tinha pavor de jornalista. Ele passou a vida sendo perseguido por jornalista. Ele tinha pavor. Então, quando eu falei com a família que eu queria conversar com o Chico, eles riam até. Eu não acredito, né? Não volta por aqui, né? E eu falei, não é possível. Tem que me aproximar de alguma maneira. E aí, o que eu fiz? Eu usei um truque, contei uma mentira que eu não contaria hoje. Depois vocês vão entender por quê. Eu liguei para o Vivaldo, que era o filho adotivo do Chico, e que morava num anexo, nos fundos da casa do Chico. E o Vivaldo catalogava a obra do pai. Eu liguei para ele, eu sou um jornalista de uma revista semanal, bem importante, e eu estou fazendo um painel do Espiritismo no Brasil. Eu queria conversar com você sobre Espiritismo, como é que você vê o trabalho do seu pai. Não, vem aqui. Aí eu fui para a casa do Chico, entrei pela porta dos fundos, mas entrei no território proibido, pela porta dos fundos. E me sentei lá na salinha muito acanhada, bem simples mesmo. E como é que a gente, jornalista, trabalha? Eu estava lá com meu gravadorzinho, minha ficha com as perguntas. Aí as perguntas a gente começa sempre pelas mais fáceis, né? Aí quando a pessoa relaxa, aí a gente começa as perguntas mais difíceis. E aí eu estava nas perguntas mais fáceis, quando eu ia entrar nas perguntas mais sobre hábitos do Chico, manias do Chico, enfim. Toca uma campainha. Aí tocou a campainha, o Vivaldo se levantou, estava no sofá, sentado, né, com o gravador na mão, a caneta na mão, né, no bloquinho. E aí mal ele sumiu pela fresta da porta, assim, ele não tinha desaparecido mesmo. A minha mão, que estava segurando a caneta, esquentou violentamente mesmo, só essa mão. Eu pulei, saí correndo do sofá, joguei gravador, caneta, joguei tudo em cima do sofá, abri a porta da casa, né, da sala do Vivaldo, assim, descia as escadas, era o quintal, noite fria, muito fria, gelada em Uberaba, e eu fiquei sacudindo a mão assim no quintal, para ver se ela esfriava, sacudindo mesmo, e o Vivaldo aparece bem contrariado na varanda e fala assim: parabéns, meu pai mandou dizer que seu livro vai ser um sucesso. Foi o que ele falou. E eu, com muita vergonha mesmo, entrei, cabeça baixa, peguei meu bloquinho, meu gravadorzinho, e aí eu me lembro que na época eu era casado com uma jornalista tão cética quanto eu, né?
E eu liguei para ela, tinham 2 caminhas de solteiro assim no hotel, eu sentei entre uma cama e outra, peguei o telefone, ela falou, aconteceu uma coisa horrível, eu acho que foi porque eu menti, mas aí a minha mão começou a pegar fogo. Ela falou, gente, você saiu daqui ontem completamente cético, agora já está com a mão pegando fogo. Você tem que parar com isso, você tem que abandonar esse projeto, né? E foi o primeiro contato. Aí no dia seguinte, aconteceu uma coisa que hoje eu acho ainda mais estranho do que na época. Eu fui ao centro, o centro do Chico, que vivia lotado, com gente na janela, gente no quintal, gente na frente na rua, carros de polícia e tal. O centro estava vazio, tinha além de mim, tinham 7 pessoas no centro. Por quê? Porque o Chico não ia muito tempo. E quem aparece nessa noite? O Chico. Entra, se senta a 2 metros de onde eu estava sentado, à minha frente, e eu, sem emoção nenhuma, porque ele não era realmente um ídolo para mim, não era. Ele era um personagem que eu queria retratar jornalisticamente, né? E que eu queria desvendar, né? Qual era a origem daquelas mensagens psicografadas. Eu fui muito como um repórter investigativo. Aí ele começa a ler um trecho até do Evangelho segundo o Espiritismo, livro do Kardec, e aí eu começo a sentir gotas e gotas e gotas e gotas e gotas caindo na minha camisa. E eu demoro a acreditar no que estava acontecendo. Eu procuro goteira no telhado, que era até hoje é assim, de telhas, né? E eu demoro a acreditar. O que estava acontecendo era assim, estava jorrando lágrimas dos meus olhos. Era um choro completamente, como eu nunca mais tive, e era sem emoção, sem consciência, sem soluço. Era um jogo. Chorrava. Eu chamei de o segundo fenômeno das lágrimas inexplicáveis. Logo depois da sessão, hoje tem essa polêmica de autoriza a biografia ou não autoriza, né? Como é que foi meu pedido de autorização para o Chico? Chico saindo do centro, eu me aproximo dele muito fácil. E aí eu chego, ele bem ao quebrado mesmo, quase paralelo ao chão. Eu falei, Chico, eu sou jornalista lá do Rio, eu queria a sua autorização para escrever sua biografia. E aí ele me dá uma resposta bem mineira, ele olha para mim e fala assim, só Deus autoriza. E aí eu olho para ele e falo assim, dou uma resposta bem carioca. E Deus autoriza? E aí ele olha assim para o alto, com aquele sorriso paciente, né? Deve ter lembrado de Davi Nasser, Jean Manzon, outros jornalistas que perseguiram ele, toda a turma, né? Aí ele olhou e falou, Deus autoriza. Conversa com meus amigos, conversa com minha família, eu falo tudo. Então essa foi a minha entrada no mundo do Chico. Eu acho que foi importante que a mão pegasse fogo, que as lágrimas inexplicáveis jorrassem, né? Porque mostrou para aquele repórter muito cético, né? E muito arrogante também, que ele estava entrando num território que precisava ser percorrido com mais cuidado e com mais respeito, né? Então essa foi a minha entrada. Aí começou o seguinte: por que eu fui escrever o Por Trás do Véu de Ísis, que é uma investigação sobre psicografia? A minha mulher, que é a segunda mulher, tão cética quanto a primeira, falava para mim, Marcelo, chega, né? Você escreveu a biografia do Chico Xavier, né? Não vai ficar nesse tema. Tantos personagens para você biografar, Marechal Rondon, Lampião, tinha uma lista, ela fez uma lista de personagens incríveis para eu biografar. E tudo bem, eu falei, não, tá, eu estou pensando. Eu tinha vontade de fazer sobre Mãe Menininha do Gantuá. Ela falava, não vale, Mãe Menininha do Gantuá não pode também, né? E aí ela estava com a listinha dela lá, e eu dei uma entrevista para um professor universitário em Brasília, sobre Chico Xavier. Essa entrevista longa e tal, para TV, passa 2 semanas, eu estou em casa, sábado de manhã no Rio, ele liga e faz a seguinte pergunta para mim, todo constrangido. Ele falou, Marcelo, você conhece tia Lourinha? Eu falei, tia Lourinha? Não vou falar. Por quê? Ele falou, estou envergonhado. Ele falou, você checaria com a sua família e tal? Eu falei, checa. Pai, conhece tia Lourinha? Ele, não, nunca vou falar em tia Lourinha. Mãe, você conhece tia Lourinha? Aí minha mãe, nossa, mas demais, era a melhor amiga da sua avó, grande amiga da tia Maria, morava na Tijuca, morreu de câncer. Por quê? Eu liguei para o professor. Professor, existiu uma tia Lourinha. Aí, graças a Deus, está com muita vergonha de te contar. Eu sou médium e eu psicografei uma mensagem da tia Lourinha para você. E aí, a mensagem é uma mensagem que eu até trouxe aqui, mas eu tenho ela de cor.
que é assim, curta. Marcel, meu filho, eis que do outro lado do rio da vida volto contente por tudo que nos deu a divindade. Escrevo para dizer que estou ao lado da sua avó, que tinha morrido um ano antes, e da sua tia, que só obedece a tia Maria, para dizer que o trabalho foi dado a você e você não pode mais abandoná-lo. Divulgar a obra do apóstolo do Espiritismo, Chico Xavier. Confie em Deus, siga em frente, um beijo da tia Lourinha. Aí, tá aqui. Aí, eu pedi para ele mandar a mensagem por fax, né? Porque existia esse aparelho na época. Aparelho incrível. E cadê a mensagem dela? Tá aqui, juro que eu trouxe. Deixa eu ver. Cadê? Deixa eu ver. Aqui, ó. Olha. Com essas letras esparramadas. E é muito interessante esse médium. Viu aí? Ó, ele é muito interessante esse médium pelo seguinte. Primeiro porque ele é um estudioso da mediunidade, né, que ele chama de alteração de consciência, esqueci o termo técnico que ele usa. Ele está sempre questionando a origem das mensagens, né? Hã? É. E aí, quando chegou essa mensagem aqui, a minha mulher, que estava querendo que eu fizesse livro sobre Lampião e sobre Marechal Rondon, né? Ela falou, você precisa investigar isso não pode ficar assim. Como isso acontece? Como uma mensagem vem de isso, né? E aí eu falei, agora está autorizado para fazer um livro sobre psicografia, né? E aí eu fui para esse livro, que é o Dias, que eu considero o melhor livro. Um livro que eu nunca escreveria de novo. Já me arrependi várias vezes de ter escrito esse livro, de tão duro que ele é. Porque o que eu fiz? Eu acompanhei uma mãe que perdeu outros 2 filhos, uma mulher chamada Juraci Quirino, que eu chamo até no livro de A Mãe Sem Filhos, porque ela era uma mãe nata, ela tinha perdido os 2 filhos. Numa via crucis, assim, por vários centros, ela buscando provas que os filhos estão vivos em outra dimensão, ela buscando as mensagens psicografadas. E o que a gente vai encontrando no meio do caminho? Vai encontrando fraude, vai encontrando mensagens montadas a partir de informações que o médium coletava em entrevistas com a própria Juraci, com outras mães. E eu comecei a ficar absolutamente desesperado pelo seguinte, 2 coisas. Uma, eu tinha uma responsabilidade com as mães enlutadas. Vai que o biógrafo do Chico Xavier lança um livro acabando com a verdade da comunicação, do intercâmbio entre vivos e mortos, por exemplo. Então, eu tinha essa preocupação muito grande. E a segunda é que eu sofria muito com a dor dessa mãe e com a dor das outras mães que eu acompanhei. Eu acompanhei mães que tinham perdido todos os filhos em acidente de carro. E aquilo era uma coisa horrível. Então, eu estava assim, vou desistir e tal, estou no fim de semana. Vou desistir, vou avisar na segunda-feira que eu vou sair do projeto, para a editora. Aí chega minha mãe, com os olhos esbugalhados em casa, os olhos desse tamanho, ela não tem nenhuma religião, nenhuma fé. E ela tinha passado o fim de semana com meu filho, que na época tinha 4 anos. Foi o primeiro e último fim de semana que ela passou com ele. Isso nunca tinha acontecido, nunca aconteceu. Ela não é uma avó que está com um menino de 4 anos em casa. Aí ela me conta a seguinte história. Falou assim, Marcel, olha só o que aconteceu, me explica o que houve. Ela tinha perdido o melhor amigo dela, atropelado na frente do filho dele, um menino chamado Luiz Fernando. Ela tinha perdido 2 semanas antes. Ela levou meu filho para almoçar no restaurante onde ela almoçou com esse amigo pouco antes dele morrer. Foi o último restaurante onde ela almoçou com ele. E meu filho levou, sem saber de nada, um ioiô do Luiz Fernando, o menino, que tinha deixado lá na casa da minha mãe. Aí estão almoçando, de repente meu filho se levanta, olha assim para o alto, como se estivesse olhando para um adulto, e fala assim, Luiz Fernando? Não tem nenhum Luiz Fernando aqui. E minha mãe para. Ele fala assim com o dedo, não. Quando a gente morre, o corpo vai para o cemitério, o espírito vai para o céu, vai para o espaço. Acabou
voltou para a mesa, voltou a comer. Aí chegou essa mensagem, na véspera da minha desistência, eu falei, agora eu vou continuar o livro. Aí eu peguei essa mensagem, coloquei no livro, que é um capítulo do livro, que eu depois li para o meu filho quando ele fez 10 anos, pedi muitas desculpas para ele por ter invadido a privacidade dele. Deve estar trazendo alguma mensagem. Dessa Lourinha. E aí o meu filho ouviu, né, a história, eu li o capítulo e disse, eu sou do mal. Ele achou super poderoso, aquele poder dele, né? Mas ele não se lembrava de nada. Então, essa foi... Lourinha. E aí... Vamos trocar. Ô, gente, eu acredito nessas coisas. Esse cara aqui, um dos lançamentos do livro dele, aqui na Jornal Dia, eu acredito nessas coisas. Conserta esse negócio é agora. Nós chegamos cedo, não estava vazio, né? Aqui no na Juvenal, um dos livros. Nós estava vazio porque nós chegamos cedo. Depois encheu. Na hora que estamos chegando, subindo, eu e o Marcelo olhou, brincando comigo, é claro, falou assim, eles estão todos aqui, Afonso. Eu falei, então fica sozinho que eu vou dar linha. Era o que o Chico falava, quando o centro estava vazio, né? Ele falava, que vazio o quê? Está cheio de gente aqui, né? Até eu estava lembrando uma história, depois eu vou contar a quarta história também. Essa história, essa história... Eu vou embora, hein? Será que eu posso... Mais um minuto para você consertar isso aí. 30, 29, 28. Eu posso falar sem microfone também. Pode ser. Alô? Oi. Foi? Pronto, agora foi. Eu vou contar uma história, hein, Leila? Eu não sei se essa você conhece, na verdade você conhece quase todas as histórias. Essa é uma história que eu nem conto muito, porque acham que... Primeiro, que quem não me conhece acha que eu inventei essa história. Segundo, que para um jornalista que se declara cético, né, não explica, a história é muito esquisita. Mas eu vou contar aqui. É a última palestra sobre o tema, que é o seguinte. Eu era dependente mesmo daqueles congestionantes nasais, eram os corticoides muito pesados. Eu usava um que era o Sorin. E eu usava aquilo, era assim, eu usava meio frasco por dia, de verdade. E eu estava numa situação que era assim, meu coração, aquilo é vasodilatador. Então, acho que pode. Não, eu explicei para mim, por favor. Pode? Parece que caiu. Alô? Agora foi. Então aquilo é vasodilatador, né? E o meu coração estava a 1000 por hora, completamente enlouquecido no coração. Batia desesperado, parecia que ia parar a qualquer momento, mas quando eu parava de usar o remédio, meu nariz ele não entupia, ele empedrava, na verdade, ele dava uma pedra, uma rocha, né? E eu falava assim, eu não vou parar de usar isso, eu morro, mas morro respirando. Aí não contava para ninguém, né? Só eu sabia que meu coração estava nas últimas, e eu vou embora. E aí eu fui fazer uma palestra em Fortaleza, sobre Chico Xavier. Eram 3 palestras. E eu me vesti e fiz uma coisa que eu não faço, ninguém faz isso que eu fiz. Eu me vesti todo, aí estava na hora de sair, deitei na cama, vestido, deitei, eu vou descansar um pouco. Aí estou deitado, começo a sentir agulhadas assim no rosto. Várias agulhadas, muitas agulhadas. Ficou tão claro para mim que eram agulhadas no rosto. Eu tinha 3 sorinhos do lado da cama, porque quando eu ia para o Nordeste eu ficava com medo de não ter lá. Por absoluto preconceito, né? Eu levava 4 sorinhos, 5, eu estava com os meus 3 lá na cabeceira, né? E eu sentia aquelas agulhadas. E chegou uma hora e eu falei assim, não sei o que é isso, mas vamos. E foi. Aquela agulhada, de repente passou. Eu peguei os 3 sorinhos, uma espécie de transe, sei lá como é que eu peguei aqueles 3 sorinhos,
fui para o banheiro, joguei no cesto de lixo, nunca mais usei um remédio para o nariz. Eu fico gripadíssimo, o nariz não me toca. Nunca mais precisei usar nada disso. Isso foi uma coisa assim, para mim foi, parece bobo, né? Mas para mim foi uma coisa muito forte, foi uma cura mesmo, né? Então, eu sou esse jornalista que se declara não espírita, mas que já viu tudo isso, né? E já viveu tudo isso. E justamente por eu tentar ser o mais objetivo e imparcial possível, né? Quando eu me coloco nesse território, eu tenho também o dever de contar que eu vivi isso. Porque durante muito tempo eu me escondia isso. Eu tinha vergonha das lágrimas inexplicáveis, tinha vergonha da mão pegando fogo, né? Eu falava, não vou contar. Isso é muito estranho, né? Mas isso mudou sua forma de ver o espiritismo, a forma de ver a fé? Olha, mudou. Olha, o que o espiritismo, o que me impressiona no espiritismo? Eu sou desconfiado dos fenômenos. Sempre que eu estou lidando com fenômenos, sempre que eu estou lidando com mensagem psicografada, eu sempre ligo minhas antenas. Então, eu vou sempre perguntar para a mãe que recebeu uma mensagem, por exemplo, o que consta dessa mensagem que o médium não poderia saber de jeito nenhum. Eu tenho esse tipo de aproximação. Qual é o espiritismo em que eu me abro assim, totalmente, que aí é um espiritismo que eu admiro muito, muito? É o espiritismo do fora da caridade não há salvação, que é o grande estandarte que o Kardec, né, propagou, né, até o fim. O que o espiritismo me deu a mim, esse jornalista, que era mais cético do que eu sou hoje, na verdade? Duas coisas. Tem uma frase do Chico que eu amo, que ele falou para mim, que eu nunca mais esqueci, demorei anos a entender a profundidade da frase. É bem simples, ele fala assim: graças a Deus aprendi a viver apenas com o necessário. Essa é a frase. Essa frase é importante, porque a gente compra necessidades que não são reais. A gente vive para suprir necessidades que não existem. O tempo está contando, está correndo, quando a gente vê é tarde demais. Então o Espiritismo, o Chico, me deu qual é a medida do necessário de verdade. A outra coisa que Chico e Kardec me deram, né, é um sentido de missão. Não missão com maiúsculo. Sabe? Quando, por exemplo, a tia Lourinha fala, ela fala, o trabalho foi dado a você. Ela não fala, a missão foi dada a você, porque missão fica muito exibido também, né, esse negócio de missão. Mas eu acho que esse sentido de missão que eu falo é a gente tentar enxergar qual é o nosso papel nessa vida. O que a gente pode fazer mais e melhor, e de preferência pelo outro, por exemplo. Né? Então, esse sentido de missão, eu acho que foi, à medida do necessário, o sentido de missão. Tem uma outra coisa que o Chico me falou, que é muito boa, que por isso quando eu me lembro, muita gente se aproximava dele e isso incomodava ele. Falava assim, Chico, que eles queriam revelações do invisível. Então, eu falava, Chico, sofro demais. Por que eu tenho tanta doença? Por que eu estou passando por isso? Será que eu fiz isso ou aquilo em outras vidas? Queriam informações sobre outras vidas. Ou, Chico, eu estou sofrendo tanto. Você acha que eu vou voltar como na outra vida? Aí o Chico tinha a seguinte frase, assim, cuida dessa vida, porque essa vida já dá trabalho demais. Ele fala, cuida dessa vida. Né? Então eu acho que isso de a gente cuidar da vida, do Kardec, que repete no livro, tem, de vez em quando tem essa frase dele, né? Trate o outro como você gostaria de ser tratado, olhe para o outro, às vezes, né, preste atenção no outro. Eu trabalho com muita gente bem sucedida, né? Eu trabalho na Globo, eu trabalho com muita gente famosa, rica, bonita e deprimidíssima. E eu não entendia, né? Eu demorei também a entender isso, né? Eu olhava e falava assim, gente, mas por que esse cara que tem tudo, ou essa mulher que tem tudo, é tão infeliz? Todos em comum, a não ser que eles tenham passado por alguma tragédia pessoal, que aí a gente descarta isso, todos têm em comum uma obsessão pelo próprio umbigo. Amam,
Você não consegue olhar o outro. Aí se você não consegue olhar para o outro, não consegue olhar para o entorno, você fica totalmente fora da tomada. Não tem. Então essa conexão com o outro, essa conexão é absolutamente fundamental. Que eu aprendi com o Espiritismo também, sabe? De tanto estudar a doutrina. Essa é uma pergunta que eu nunca te fiz, eu tenho curiosidade. Você leu muitos livros do Chico? Muito. O que você, principalmente quando ele era outros, né? Fala sobre a qualidade literária dos textos dos livros. O Chico é muito impressionante, porque ele era assim, filho de pais analfabetos, ele estudou até o 4º ano primário, né? Morava em Leopoldo, aqui pertinho. Simples, e ao mesmo tempo trabalhava que nem um louco desde muito cedo para ajudar o pai no sustento dos irmãos. Então era um menino muito pobre, com muito pouca cultura e sem tempo para nada. E o que ele fez? Fez logo o primeiro livro dele, que é o Parnaso de Além Túmulo, que tem poemas inacreditáveis, em todos os estilos, de Castro Alves, de Augusto dos Anjos, tem um Augusto dos Anjos fabuloso. Então esse é o livro inaugural, que é depois estudado por vários acadêmicos na época, que as pessoas ficam impressionadas com aquele menininho simplório escrevendo aqueles textos e falando, esses textos não são meus, são dos espíritos. E esses críticos, eles falavam assim, por que esse menino está renegando a autoria, se ele poderia falar, esses textos são meus, e virar um super poeta, uma revelação da poesia. Então, você tem essa linha ali, o primeiro livro. Depois você tem a linha dos romances históricos, assinados pelo guia espiritual dele, que é o Emmanuel, que são livros inacreditáveis, de sofisticados, não é? Que vários historiadores, inclusive da Unicamp, da USP, estudam, decupam, vão atrás das informações históricas que estão ali, para checar. Na época, o Chico não tinha Google para ficar... Ele não ficava googando no quarto dele, e levantando informação. Então, os livros históricos. Depois você tem ele, quando assina como André Luiz, os livros científicos, dificílimos. Eu entendo 1/4 de alguns deles, o resto eu não entendo nada, de tão sofisticados que são. Então você tem naquela alma, daquele menino muito simplório, você tem todos os estilos. O Chico é um enigma, ele é um enigma mesmo. É o que você pode, vamos lá, se for bem cético, ele captaria, através de um processo telepático, informações que estão num campo quântico qualquer, inacessíveis como muitos mortais. Então essa antena captaria essas informações. Talvez seja mais fácil... Foi chamado esquizofrênico durante muito tempo. Depois podem falar que está impregnado na memória genética dele, no DNA e tal, em algum campo do cérebro e tal. Às vezes as explicações científicas são tão complicadas que é mais fácil acreditar em espírito, Você vê, então é espírito, porque eu não estou entendendo nada, Por exemplo, eu contei para o padre Quevedo, essa foi boa. Essa eu lembrei agora. Incrível. Sabe que eu peguei a mensagem da tia Lourinha? Isso eu também não faria hoje. Eu peguei a mensagem da tia Lourinha, fui para São Paulo, marquei uma conversa com o padre Quevedo. Aí eu perguntei para o Padre Quevedo. Sabe que é o Padre Quevedo? O Padre Quevedo. Qual era o quadro dele no Fantástico? Como é que era o nome? Perseguindo os espíritos, Não, ele tinha um nome, o Caçador. Sei lá, ele tinha uma música incrível, ele saía no meio da fumaça. E foi na época que ele estava saindo no meio da fumaça que eu fui até lá a casa dele, em São Paulo. E aí eu fui para falar do Chico Xavier, perguntando. Aí eu saquei a mensagem da tia Lourinha. E como o senhor explica essa mensagem? Aí ele ouviu. Não tem explicações. Não é possível. Eu falei, mas padre, não pode ser um processo telepático? Por exemplo, o médico acessou a minha memória mais remota, que nem eu sabia que tinha, daquela minha... Não, muito complicado. Eu falei, olha, padre, então é o quê? Aí eu fiquei brincando, eu falei que se tivesse câmera ligada, ele ia falar isso da telepatia, Como não estavam nos ações, sem câmera. Não tem explicação, aí eu não consigo explicar. Eu falei, então existe a tia Lourinha. Agora vamos para o Kardec, como é que você
Que momento você decidiu fazer a biografia? Há 2 anos. Tive coragem, tive a petulância de escrever, né? Porque... Isso não é uma biografia, é a biografia. Pois é, esse título é meio radical, esse é a biografia. Isso é coisa da editora, né? Ela é uma biografia, né? Porque na verdade ela é uma versão jornalística, né, da vida do Kardec. E o que é para mim essa história? A história que eu queria contar é a história de uma conversão. Na verdade, eu me identifico em parte com a história do professor, que era um professor cético, Hipólito Leão de Arrivaio, no século XIX, que é um século em que fé e razão estão medindo forças, né, sem parar, é uma queda de braço permanente entre os dois universos, e a Igreja Católica muito poderosa. Então, esse professor muito cético, ele ria muito na época, desconfia muito na época de um fenômeno que era uma febre na Europa e nos Estados Unidos, no século XIX, que era o fenômeno das mesas girantes. Aliás, não, deixa eu contar essa história antes. Eu vou contar, mas teve uma história semana passada. Olha só isso, isso é verdade. Um amigo meu estava num supermercado desses de decoração, comprando material de construção. Aí está o caixa com um livro do Kardec aberto, lendo, e falando com a gerente ou com uma caixa do lado, que era bem bonitinha, falando: vamos fazer uma sessão de mesas girantes lá em casa. Aí a mulher só falta essa. Agora eu vou, só faltava essa cantada. Então essas mesas girantes, elas eram um fenômeno mesmo, né? E o que acontecia? Você ia para salas de casas chiques mesmo, de Paris, pessoas respeitáveis de Paris, se sentavam em torno de mesas de madeira maciças, juntavam as pontas dos dedos dos seus vizinhos de mesa e fechavam a corrente. Século XIX, luz de velas, penumbra, silêncio, todos se concentravam. E aí, de repente, quando tudo começava a dar certo, a mesa mexia. Passava mais um tempo, se desse mais certo, a mesa levantava. 1 palmo, 2. Se desse muito certo, a mesa ia para o teto e às vezes caía no chão. E se desse mais certo ainda, a mesa começava a ditar mensagens atribuídas ao invisível. Como ditar mensagem? 1 pancada, letra A, 2 pancadas, letra B, 3 letras C, e aí você ia, né, juntando as letras, iam se formando os textos. Kardec ria muito disso. Ele demorou 2 anos até aceitar o convite para participar de uma sessão. Para ele era o que? Era fraude. Ele tinha 2 teses. 1, fraude pura e simples, organas, ímãs, fios ocultos, assistentes escondidos e tal. Ou 2, a segunda tese dele, que era que ele defendia, que ele era um estudioso do magnetismo, da hipnose, desde muito cedo. Ele achava que a energia dos vivos em torno da mesa seria responsável pelos movimentos. Então era dos vivos e não dos mortos, né, a causa daquela movimentação toda. Então ele foi com essas teses para uma sessão, a mesa girou, achou tudo muito estranho, e ele foi parar na casa de 2 adolescentes, as irmãs Baudin, muito simplórias, e ele começou a lançar nessas sessões na casa das irmãs Baudin perguntas muito complexas. E essas meninas, em vez de elas usarem as mesas, que davam muito trabalho, era lento, né, elas usavam um cesto de vime, em que elas instalavam um lápis no centro da cesta de vime, uma segurava numa borda, a outra na outra borda do cesto, e o lápis ficava livre ali no meio, e ele começava a se mexer e a preencher as páginas de papel em branco. Ou era lápis e às vezes era uma pedra, também uma ardósia, que era sobre uma placa de ardósia escrevia. O que ele começou a ficar muito espantado? Ele lançava perguntas complexas e aquelas meninas simplórias colocavam no papel respostas muito complexas também. Respostas que nem ele tinha. Então ele começou a descartar a telepatia. Ela captou essa informação do meu inconsciente. Então ele descartou. E aí, depois de lançar perguntas complexas a vários médiums, ele começa
chega à conclusão de que a fonte de todas aquelas informações eram os espíritos. Haveria uma inteligência oculta atrás daquelas comunicações, daquelas entrevistas que ele ia conduzindo. Resultado, aos 53 anos, ele muda de vida, muda de nome para dar voz aos espíritos, né? Lança o Livro dos Espíritos, que é a obra fundadora do espiritismo. Então, a história que eu quis contar é a história desses dois homens, o cético Hipólito, o missionário Kardec. E aí, Afonso, uma coisa que eu achei, e aí eu me surpreendi, quando você começa uma biografia, como é que o biógrafo começa? Eu acho que todos trabalham assim. A gente faz uma linha da vida do biografado, né? A gente monta um mapa da vida dele, né? E eu montei esse mapa, nascimento até morte, na frente da minha escrivaninha, ficava na minha parede, aqueles marcos. Então, o que era na minha cabeça de biógrafo no início do trabalho? Você tem nascimento, fase 1, o professor, fase 2, o investigador, fase 3, aí tem um grande marco, que é a conversão. Esse homem vira um missionário, veste o casaco de general e vai à guerra, sai em campanha contra o materialismo. Ele fala, o materialismo mata. Então, ele escreve um texto que é lindo, que está aí, e ele fala que o materialismo não mata. E aí ele vem enfrenta igreja, imprensa, ciência, dissidentes do próprio movimento, para divulgar a doutrina, até morrer cedo, né, aos 63 anos, na véspera da mudança, ele ia se mudar de casa e tudo. Então, todos os trabalhos dele encaixotados. Destacando que com 23 anos escreveu um novo tratado de educação. Um novo tratado. Ele era um professor, era um gênio, né? Era discípulo de um educador suíço, o Pestalozzi. Ele era muito... o livro de aritmética que ele escreveu, por exemplo, ele ficou em circulação durante 50 anos. 50. Era o principal livro de aritmética. Então, esse homem, ele passa por um processo de conversão, e aí é o curioso, que eu acho que o livro resgata isso, porque eu fui a Paris 4 vezes, fiquei na Biblioteca Nacional da França, levantando todos os ataques que o Kardec foi sofrendo, né? E tem uma coisa curiosa, que é assim, primeiro ele vira esse missionário apaixonado, numa luta às vezes solitária, para divulgar o espiritismo, atacado por todos os lados. Nesse momento, ele aposta em médiuns que se revelam fraudes, aposta em fenômenos e avaliza fenômenos que se revelam falsos. Ele sofre decepções, reconhece erros de avaliação, e aí ele começa a desviar, ele vai para o caminho do fora da caridade não há salvação. Então, esse missionário tem duas partes, porque ele chega uma hora e fala assim, cuidado com os fenômenos. Médiuns, não misturem mediunidade, intercâmbio com ganho financeiro, com ganho material. Médiuns, cuidado com a vaidade. E aí chega um momento que ele fala, olha, se o espiritismo se assentar sobre o fenômeno, ele está numa base muito perigosa. Agora, se ele se centrar, se ele se fixar sobre caridade, sobre solidariedade, ele está num território muito seguro. Porque você pode questionar o fenômeno, mas quem vai questionar a caridade? Então você tem essa segunda parte da vida dele, que é uma parte que me surpreendeu como biógrafo. Eu não tinha enxergado antes esse movimento dele. Vamos abrir para algumas perguntas, acho que eu também recebi aqui. Essa pergunta, como missionário, então, ele ficou mais ou menos 10 anos? 12 anos. Muito pouco tempo. E ele, olha o curioso. O curioso é assim, ele quando morre já são 8 milhões de adeptos. Num mundo com muito menos habitantes do que hoje. Então, proporcionalmente, numa igreja poderosa como era, ele conseguiu um milagre. E aí, é um milagre que é muito curioso. Meus amigos céticos que estão lendo Kardec, né? Que estão lendo a biografia. O bacana, assim, muita gente que não conhece nada de Kardec, que acha que o Kardec psicografava, não tinha a menor ideia de que ele era um professor, que o Kardec não se chamava Kardec. Muita gente está saindo desse livro e está indo para o livro dos Espíritos. E aí, o livro dos Espíritos é transformador. Ninguém lê o livro dos Espíritos. Como é que é a história que o Chico disse que o livro salvou ele? Salvou ele, porque, né, o Chico achava que ele fosse louco.